Olá, queridos amigos, que a paz do ressuscitado esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que essa nossa aula nos leve cada vez mais ao conhecimento de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós queremos investigar na aula de hoje o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é reconhecido como o evangelho mais eclesial de todos. Existe uma preocupação que enxergamos no Evangelho de Mateus. A preocupação é com os judeus. Os judeus levaram um duro golpe por causa da destruição do templo em Jerusalém. E aí as comunidades, elas se dispersaram, elas deixaram Jerusalém e elas se dispersaram. E os judeus que faziam parte dessas comunidades sofreram muito com a destruição do templo. Então, Mateus, preocupado com os judeus, ele aproveita o momento e faz uma catequese. Ele faz uma catequese. Agora, é importante dizer para vocês que até esse momento, até o momento da destruição do templo, muitos judeus, eles se reconheciam assim, como judeus que acreditavam que Jesus era o Messias esperado. Então eles frequentavam as sinagogas, participavam e observavam o sábado, mas eles saíam nas praças e eles anunciavam aos judeus e não judeus que Jesus era o Messias esperado. Por isso que em alguns lugares as comunidades eram formadas em grande parte por judeus. É importante que eu diga isso para vocês, para que vocês entendam por que é que essas comunidades sentiram esse duro golpe que foi a destruição do templo que ficava em Jerusalém. Existiam outras comunidades, por exemplo, como a comunidade de Marcos, que não era formada por tantos judeus. Mas a comunidade de Mateus, sim, era formada por muitos judeus. Quando você lê os Atos dos Apóstolos, você vai ver que era comum, era comum Pedro, Paulo, qualquer outro apóstolo ir primeiro à sinagoga, porque eles se reconheciam assim como judeus. Eles se reconheciam pertencendo ao judaísmo. Inclusive Paulo, na carta aos Romanos, ele relata a tristeza por saber que o seu povo, que é o povo da aliança, ele recusou fazer parte dessa nova aliança. Paulo, inclusive, foi um dos que abriu o caminho para que outros povos acolhessem a boa nova, o Evangelho, não submetendo a outros povos a circuncisão, que era o sinal de pertença ao judaísmo. Logo depois da destruição do templo, é que esse distanciamento ele começa a acontecer. É a partir da destruição do templo que nós vamos vendo se
configurar, né, uma nova experiência religiosa. Então, é muito importante para Mateus catequizar os judeus que estão nas comunidades. Eles precisavam se reconhecer, primeiro, pertencente a este novo povo, né, a este novo Israel, né, e eles precisavam reconhecer, né, que em Jesus, né, se cumpriu toda a justiça. O que é que significava dizer que em Jesus se cumpriu toda a justiça? A vontade de Deus se realizou. Por isso o esforço de São Mateus de investigar o Antigo Testamento, né, e trazer, né, para a sua catequese, né, a tudo aquilo que pudesse justificar, né, Jesus como o Messias esperado, portanto, como aquele que cumpria, né, toda a justiça. Na organização do próprio Evangelho, né, Mateus ele organiza, né, o seu Evangelho com 5 grandes discursos. Né? Esses 5 grandes discursos nos lembram, né, os 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros que formavam a Torá são muito importantes para a tradição judaica, muito importantes. E Mateus, quando organiza o seu evangelho, né, com 5 discursos, ele está fazendo o esforço de fazer com que o povo reconheça, né, que eles estão agora debaixo da nova aliança. No encontro de hoje, nós queremos conversar sobre o primeiro discurso, que é o discurso que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. O discurso do Sermão da Montanha vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Muito importante esta catequese, né, de Mateus, que se encontra entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Esse discurso, ele começa assim. Vamos até o capítulo 5. Né? Esse discurso começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Veja, se você vai lá, né, no Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, falam de uma figura muito importante. Falam, né, de Moisés. Moisés é aquele que muitas vezes subiu a montanha. Então aqui Mateus está querendo dizer à sua comunidade, né, que Jesus, ele é o novo Moisés. Ele sobe a montanha, né, e ele se senta para ensinar o seu povo. E Jesus, ele começa a ensinar o seu povo, né, dizendo que eles são felizes. Continuando o capítulo 5, né, nosso Senhor diz assim: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus.
Muitas vezes aqui Jesus ele diz: vocês são felizes. E a quem Jesus está chamando de felizes? São todos aqueles que se reconhecem como o povo da nova aliança. Fazem parte do povo da nova aliança todos aqueles que se reconheciam como pobres. Já no Antigo Testamento, os profetas usavam essa categoria, né, de pobres. E aqui Jesus ele vai dizer que são os pobres, né, que vão receber o reino dos céus. Os pobres são todos aqueles que ao longo da história, né, foram marginalizados. São todos aqueles que sofreram a opressão. São todos aqueles que choraram por causa da exploração. São todos aqueles que confiam, que se abandonam, e são aqueles que reconhecem que a sua maior riqueza é Deus. São todos aqueles, né, que transformam a sua oração numa grande súplica, porque sentem, né, sentem a dor, né, a dor que vem muitas vezes, né, da perseguição que sofrem. Então, são esses os felizes. São esses os felizes. Felizes não são os violentos, né? Felizes são aqueles que promovem a paz. Felizes são aqueles que até o momento têm suportado, né? Têm suportado, né, todo o peso da marginalização, da opressão, da exploração. E que mesmo suportando, né, renovavam continuamente a esperança, né, da chegada, né, do Messias, que ia mudar a sua sorte. E Jesus começa falando, né, para todos esses, né, dizendo: olha, chegou a hora de vocês se reconhecerem como felizes. Né? A própria ação de Jesus é uma ação que muda a rota. Jesus vai ao encontro de coxos, doentes, oprimidos, cegos, leprosos, prostitutas, publicanos, todos esses que eram marginalizados. A todos esses Jesus procura. Algumas parábolas, né, que ele conta, fala, né, do banquete onde esses são os convidados. Né? Onde esses são os convidados. Então ele mudou a rota. Né? Jesus, a falar sobre aqueles que são felizes, ele não fala, por exemplo, da categoria dos reis, profetas, sacerdotes. Não. Né? Ele está falando, né, daqueles, né, que ao longo da história, né, têm sofrido por causa, né, da marginalização, da opressão ou da exploração. Vocês estão vendo aí a mudança radical de rota? Né? E nós, para fazermos parte desse povo dos felizes, nós precisamos também, né, caminhar na direção, né, que o próprio Senhor aponta. Aqui está a direção que ele aponta. Nós temos que caminhar nessa direção para nos reconhecermos como parte do povo dos felizes. E Jesus continua aqui nos chamando a ser sal da terra. Né? Jesus, né, continua aqui nos chamando a dar sabor. Olha que leitura importante. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas.
Então é importante que aqueles que aqueles que fazem parte do povo, né, dos felizes, eles se transformem neste mundo como o sal, né? Aqueles que vêm para dar sabor. E nessa mesma linha, Jesus continua, né, chamando o novo povo, né, o povo da nova aliança, a ser luz. Né? Ele continua dizendo assim: vós sois a luz no mundo. Né? E aí ele diz assim, ele diz com uma força muito grande, que brilha a vossa luz diante dos homens. Que brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, povo da nova aliança, né, precisa ser um povo que manifeste o sinal do reino. Porque o sinal do reino é um sinal que é como uma luz no meio da escuridão. Na sociedade que nós vivemos, esse convite continua muito eloquente. Sejam no meio da sociedade que vocês vivem como uma luz. Assim nós vamos manifestar o reino. Olha, nós vamos manifestar o reino. É claro que para manifestar o reino, ser luz no meio da escuridão, nós precisamos fazer parte do povo dos felizes. Aí sim nós seremos neste mundo, né, um sinal do reino, uma luz no meio da escuridão. Na continuação aqui é importante ouvir Mateus, né, dizer que Jesus é aquele que vem dar pleno cumprimento a toda a lei. Inclusive na continuação aqui, Mateus ele trabalha, né, com aquilo que era ensinado, né, era ensinado pelo povo da antiga aliança, pelos mestres da antiga aliança. Jesus aparece aqui como novo mestre, o mestre da nova aliança. Então ele parte, né, daquilo que era dito pelos mestres da antiga aliança para dar um novo sentido. E ele diz justamente aqui: eu não vim abolir a lei, mas levá-la ao pleno cumprimento. Por isso que aqui na continuação, no capítulo 5, versículo 21, olha como é que Jesus, né, trata, né, trata a lei. Né? Ele trata dando aí uma nova interpretação. Preste atenção. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás, né, homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, aqui na continuação do capítulo 5, você vai ouvir muitas vezes isso. Eu vos digo. Aí ele vai dar uma nova interpretação, né, à lei. Vamos só ver essa aqui. Que nova interpretação Jesus dá, né, a esta lei que já existia? Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar o seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Olha, ele está dando uma nova interpretação à lei que já existia. Veja como é importante. Não cometerás homicídio. Mas olha,
Toma cuidado porque você pode matar o teu irmão, né? Mesmo sem enfiar uma faca, sem dar um tiro, você pode matar o seu irmão. Porque quando você diz a seu irmão louco, imbecil, né? Ou quando, né, você se afasta do seu irmão por raiva, porque tem alguma coisa contra ele, ou você vê que seu irmão se afastou porque tem uma coisa contra você, ali, né, você está matando a experiência fraterna, você está matando a vivência entre irmãos. Né? Olha que importante que Jesus vai dizer. Ele preocupa-se nesse momento, quando reflete sobre esse mandamento, né, sobre a vida em comunidade. Porque quando ele fala dos irmãos e ele aponta algumas situações aqui, ele está falando da vida fraterna, a vida que nós levamos uns com os outros. Então, nós podemos fazer com que a morte ela comece a acontecer dentro das nossas comunidades quando nós tratamos mal, né, ao nosso próximo. Daí que para a vida se manifestar e não a morte, eu preciso me reconciliar. Olha, eu preciso me reconciliar. Então a preocupação não é meramente legal. Ou seja, eu não vou matar porque eu vou ser condenado pelo crime, né, que eu cometi, pelo homicídio que eu cometi. Não, a reflexão, ela, antes de ser legal aqui, né, ela tem uma dimensão moral. E aí nessa dimensão moral, eu devo me perguntar como é que eu estou tratando o meu próximo, como é que eu estou tratando o meu semelhante. Veja, né? Que importante isso. E aqui você pode continuar lendo o capítulo 5, vendo aí a nova interpretação que Jesus vai dando, a antiga lei, né? E eu quero aqui ir para o final do capítulo 5, né? Que de alguma forma esses versículos que nós vamos ler agora, ele traduz aí, ele traduz a força da boa nova. E inclusive podemos dizer que aquilo que nós vamos ler vai na contramão, do que nós aprendemos na nossa própria vida social. Olha aqui. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui nós estamos vendo Jesus dizer: amem os vossos inimigos. Amem os vossos inimigos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Não queira mal àqueles que lhe querem mal. Não queira mal àqueles que lhe querem mal. E ele diz: olha, aqueles que nos querem mal, esses querem bem àqueles que, né, lhes querem bem. Aqueles que nos querem mal, eles jamais vão querer o mal da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua esposa, do seu esposo. E isso acontece também com a gente. Nós não vamos querer o mal das pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Nós queremos o bem, né? Desejamos o bem. E aí Jesus, ele rompe, né? Ele rompe com tudo aquilo que havia sido aprendido até aquele momento. Ele diz: olha, vocês precisam amar os inimigos de vocês. Se alguém desejar mal a vocês, não deseje mal, mas deseje o bem a eles. Vamos romper com o espiral, né,
do mal. Como é que nós podemos romper o espiral do mal? É desejando bem aqueles que nos querem mal. Não é? Porque o comum é desejarmos mal a quem nos quer mal. Né? Mas aqui Jesus diz, deseje bem a quem lhes quer mal. Porque aí sim, né, aí sim vocês estarão no caminho da perfeição. Isso, sem dúvida, né, tem uma força transformadora muito grande. Uma força transformadora muito grande. Porque às vezes mesmo nós que seguimos, ou procuramos seguir os passos de Jesus, né, pode ser que alguma situação nos leve a desejar o mal ao outro. E quando isso acontece, nós estamos indo na contramão do que Jesus nos propõe. E ele continua aqui nos dando lições valiosíssimas. O Sermão da Montanha traz lições valiosíssimas para a nossa vida. Nós costumamos ouvir sempre na abertura da Quaresma, né, por ocasião da solenidade da quarta-feira, né, de cinzas, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E nós ouvimos o Senhor nos falar do valor, né, da oração, do jejum e da esmola. Né? É importante que você leia depois, né, isso. E aqui tem um segredo, né, muito importante, principalmente no que diz respeito à oração. Quando orardes, fecha a porta e reza ao teu Pai, que em segredo ouve a tua oração. Jesus aqui não exclui, por exemplo, a importância da oração comunitária. Não, mas ele está dizendo que além da oração comunitária, é importante que haja a oração pessoal. Entrar no quarto e rezar ao Pai, que em segredo ouve, é a oração pessoal. Então, é importante nós termos um tempo para a oração pessoal e para a oração, né, comunitária. Em outro lugar, ele vai nos ensinar, inclusive, como é que a nossa oração agrada a Deus. E na continuação do capítulo 6, ele vai falar ainda, né, do jejum, né, e da esmola. O jejum e da esmola. Continuando aqui, né, o capítulo 6, né, a partir do versículo 23, Jesus ele começa a falar, né, sobre algumas preocupações, né, que fazem parte da nossa vida cotidiana, né, algumas preocupações que se relacionam às nossas necessidades básicas, né, e ele vai dizer assim, que Deus cuida, né, Deus ele cuida de nós, né, ele cuida de todas as nossas necessidades e nós devemos ter uma preocupação. Né? A nossa preocupação, né, deve ser com cada dia. A nossa preocupação deve ser com o cuidado, né, de cada dia. E ao dizer isso, Jesus não está excluindo, né, a necessidade de fazermos um planejamento. Claro que não. Mas ele está dizendo que mesmo para aqueles que fazem planejamento, né, esse planejamento ele só vai acontecer se você viver um dia de cada vez. Né? É o dia de cada vez, né, que vai fazendo com que você consiga chegar, né, até a realização do seu planejamento. É importante viver um dia de cada vez. O que nós temos é o hoje, né, diante de nós. Como é que nós estamos vivendo hoje? É muito importante isso. É por isso que a última oração da liturgia das horas, a oração das completas, nós começamos fazendo um exame de consciência. Como é que eu vivi esse meu dia hoje? Não é? Será que eu procurei fazer a vontade de Deus ao longo desse meu dia de hoje? Então, essa é uma preocupação, né, com o dia de hoje. Não adianta eu me preocupar com o dia de amanhã porque ele não chegou. Então a preocupação é hoje, procurar fazer a vontade de Deus hoje. E planejamento, ele é importante, porque para chegar lá, no planejamento de curto, médio ou longo prazo, só vai vivendo um dia de cada vez. Capítulo 7 aqui,
né, ele vai falando também de algumas regras importantes para a nossa convivência. Ele começa o capítulo 7 falando de uma regra importante que diz respeito ao julgamento, né? Ele vai dizer: não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros sereis julgados, e a mesma medida que usardes para os outros servirá para vós. Porque observas o cisco no teu olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho, né? E aqui Jesus continua nos dar lições valiosíssimas, né? E aqui não é que eu não possa julgar, porque as ações humanas, elas passam sim pelo julgamento. A verdade é como estamos julgando. Como é que eu posso julgar uma pessoa se eu faço a mesma coisa que ela, né? Então, será que o meu julgamento ele tem força? Ou, se eu faço a mesma coisa que ela, não deveria eu julgar, né, com misericórdia? E mesmo que eu não faça, a misericórdia não deveria continuar fazendo parte, né, do meu julgamento? Então, é muito importante para nós, antes de, né, fazermos um julgamento, avaliar a nossa própria vida diante daquilo que aconteceu. E avaliando a minha vida, mesmo assim, me sentindo o direito de julgar a ação do outro, devo eu fazer com misericórdia. Devo eu fazer com misericórdia. Nós temos aqui no Sermão da Montanha muitas lições. Por isso eu vou deixar que você leia, né, o capítulo 5 ao 7, né, e você aprenda com essas lições aqui do Sermão da Montanha. É uma verdadeira catequese para nos ajudar a viver bem com Deus e também com o próximo. A viver bem com Deus, né, e com o próximo. É nisso que se resume, segundo Jesus, a lei e os profetas, né? Então, meus queridos amigos, nós continuamos na próxima semana explorando ainda os discursos do Evangelho de São Mateus. Que Deus o abençoe ricamente. Nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a vocês.